Não compre imóveis agora, pelo menos não até que você entenda um pouco melhor quais são as novas regras de crédito imobiliário aqui no Brasil, lançadas recentemente com a promessa de atingir em cheio a classe média, ou seja, aquelas pessoas com uma renda entre 12 a 25 mil reais por mês. Por isso a gente decidiu gravar esse vídeo e nos próximos minutos a gente vai te explicar que notícia é essa, o que vai mudar, quais são as possíveis consequências e te mostrar aquilo que poucos, talvez ninguém, te mostre sobre o tema. E quem vai guiar tudo isso é meu sócio, Filipão, que está de volta e vai assumir o conteúdo a partir daqui. Bora lá e para começo de conversa vamos dar contexto nessa notícia, porque afinal de contas a Caixa Econômica Federal começou a oferecer crédito habitacional com novas regras que já entraram em vigor a partir do dia 13 de outubro, essa semana em que eu gravo o vídeo. Essas medidas aqui que fazem parte de um pacote que foi apoiado pelo governo federal e que vai injetar cerca de 20 bilhões de reais na economia, com a previsão de financiar mais ou menos 80 mil novos imóveis. Isso tudo até o final do próximo ano. É coisa pra caramba. E aí assim a gente viu várias notícias falando sobre isso. O governo do Brasil anuncia um novo modelo para ampliar acesso da classe média à casa própria. Então isso aqui é um assunto relevante demais para todo mundo, porque se tem mais compra de casa, o mercado se movimenta. É bom para quem compra porque tem uma possibilidade de comprar com crédito mais barato. É bom para quem vende porque amplia o negócio e acaba gerando mais emprego para a economia. E é bom para o mercado como um todo, já que com mais demanda a gente abre espaço para mais oferta e consequentemente maior valorização dos ativos. Então beleza, essa é a promessa, né? Maior crédito para a classe média. Vamos entender o que é que muda, que em linhas gerais são coisas muito simples, só que para deixar todo mundo na mesma página, eu preciso te explicar como é que funciona o crédito imobiliário aqui no Brasil. A gente tem dois sistemas de financiamento imobiliário. O primeiro deles é o mais conhecido, chamado de SFH, ou Sistema Financeiro de Habitação. Esse aqui que foca muito mais na moradia, principalmente para famílias de renda média e baixa. E aí o mais importante da gente entender dessa linha de crédito é de onde vem os recursos para emprestar dinheiro. Afinal de contas, se eu sou uma pessoa física, estou tomando um empréstimo para comprar o meu apartamento, esse dinheiro precisa vir de algum lugar. De onde é que ele vem? No caso do Sistema Financeiro de Habitação, ele vem de dois lugares. O primeiro deles é o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conhecido por pessoas que já são CLT, todo mundo tem o seu FGTS. Então essa é a primeira fonte de recursos desse sistema de financiamento. E o segundo é o SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos do Brasil, que em grandes resumos é a nossa conhecida caderneta de poupança, aquele investimento que todo banco oferece. Beleza, então o dinheiro para o Sistema Financeiro de Habitação vem desses dois lugares. Características principais, os juros desse financiamento tem um teto de 12%, não pode passar isso. Além disso, você pode usar o seu FGTS para ajudar o seu financiamento quando você capta o seu dinheiro através do Sistema Financeiro de Habitação. Beleza? Essa é a forma mais conhecida de se financiar a moradia aqui no Brasil. Agora, para todos os outros casos, existe um outro sistema que é o Sistema de Financiamento Imobiliário, o SFI. Esse aqui que visa atender operações de crédito que não fazem parte do SFH, como imóveis de alto valor, imóveis comerciais. E aí, diferente do primeiro, os recursos que financiam essa linha de crédito aqui vêm de outros lugares, como o próprio recurso livre dos bancos. Ao invés de tirar da caderneta de poupança, os bancos pegam de outros lugares ali que eles captam dinheiro para emprestar para esse novo sistema. Então, investimentos como LCI, CRI acabam financiando o sistema de financiamento imobiliário. Diferença principal, esse segundo sistema, ele costuma ser mais caro do que o SFH e você não pode usar o seu FGTS para agregar no teu financiamento. Então, entendido essas duas formas de se financiar para um imóvel no Brasil, a gente começa a entender um grande problema que estava virando latente no Brasil. As pessoas que não conseguiam se enquadrar no SFH não conseguiam usar o seu FGTS para pegar crédito e acabavam pagando taxas de juros muito mais altas. E é justamente aqui que entra essa nova medida do governo para melhorar principalmente a classe média que estava fazendo essa transição entre esses dois sistemas. Beleza, entendida essa primeira parte, vamos entender como é que era antes da medida, o que é que acontece no sistema de crédito aqui do Brasil. E vamos focar aqui no SBPE, na caderneta de poupança, no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é onde de fato está acontecendo as mudanças. Ou seja, todas as vezes que você ia pegar um financiamento pelo SFH, você só poderia, caso o imóvel fosse servir para residência, você tinha que dar uma entrada de 30% e o banco financiaria os outros 70%. A prestação nunca pode ser maior do que 30% do que a sua renda comprovada familiar. E você não pode ter um outro imóvel residencial na mesma cidade em que você está pegando aqui. Além disso, o valor máximo
do imóvel a ser financiado era de R$1,5 milhão. Beleza, essas eram as características por parte de quem vai pegar o dinheiro emprestado. Só que aqui entra um outro grande problema que o Brasil vem enfrentando. Porque afinal de contas, de onde é que vem o dinheiro que é emprestado para as pessoas comprarem suas casas, seus apartamentos para morar? Ele vem do sistema da caderneta de poupança do Brasil. Essa que nos últimos anos vem perdendo cada vez mais recurso. Basta a gente olhar os gráficos recentes, onde o estoque da poupança só reduz. Inclusive, no primeiro semestre desse ano, a gente viu o segundo pior resultado da história para uma tranche de 6 meses com um resgate de R$50 bilhões da poupança. Para vocês terem ainda mais noção dos números, a caderneta de poupança já representou 70% de todo o sistema de empréstimos para imóveis no Brasil e hoje ela representa apenas 32% do funding do setor. Ou seja, os investidores em geral começaram a tirar dinheiro da caderneta de poupança, o que é ótimo para o investidor, mas é ruim para o sistema de empréstimos. Foi aí que veio a nova medida do governo que prometeu mudar isso aqui, ó. O valor financiado dos imóveis em empréstimo não vai mais ser 70%, mas sim 80%. A entrada que as pessoas vão precisar dar não vai ser mais de 30% e sim de 20%. E isso aqui é bem relevante. Imagina um imóvel de R$1 milhão, a gente está falando de uma entrada de R$100 mil a menos que você precisa desembolsar no momento inicial do financiamento. Além disso, o valor máximo do imóvel que pode ser financiado pelo SFH saiu de R$1,5 milhão para R$2,25 milhões. E é por isso que o foco dessa medida está muito nas rendas familiares entre 12 mil e 25 mil. Essas famílias não são atendidas pelo sistema Minha Casa Minha Vida, que tem os juros ainda mais acessível, mas agora elas vão conseguir ainda entrar no SFH, que tem uma taxa de juros teto em 12% ao ano. E aí, se a gente olhar para a economia como um todo, a Selic está 15%, você pode ter uma rentabilidade maior nos seus investimentos e vai pagar no máximo 12% no seu financiamento imobiliário. Logo, uma coisa acaba compensando a outra, torna atrativo esse crédito. E aí, mais algumas informações relevantes. A medida vale tanto para imóveis novos quanto para imóveis usados e não exige que a pessoa que vai entrar com financiamento seja cliente da Caixa. Basta atender aos critérios de renda e comprovação de capacidade de pagamento. Agora, a mudança acontece também para os bancos. Antes, o que acontecia era isso aqui, ó. Os recursos da poupança, que todos os bancos têm, era dividido nessas 3 partes que a gente consegue ver aqui. 65% deles eram obrigatoriamente destinados ao crédito habitacional, ou seja, para o SFH ali, o sistema mais barato de financiamento que a gente conhece. Outros 20% desses recursos são retidos como depósito compulsório. Esse é aquele depósito que todo banco precisa, em alguma escala ou outra, fazer no Banco Central para servir como uma garantia de liquidez. Caso haja uma corrida aos bancos, existe um dinheiro ali guardado no Banco Central para não desencadear uma crise em cadeia e é para isso que o depósito compulsório existe. Aqui ele representa 20%. E outros 15% do recurso em poupança eram livres para que os bancos fizessem qualquer operação que eles achem mais interessante. Só que o que vai acontecer agora é um período de transição, de agora de 2025 até janeiro de 2027, onde as principais mudanças são: o percentual do depósito compulsório vai cair de 20% para 15%. Isso aqui já muda completamente o sistema de financiamento imobiliário. Pensa que de todo o recurso em poupança do Brasil, a gente já tira 5% que ia ficar lá guardado, sem liquidez dentro do Banco Central, e agora vão diretamente para ser injetados na economia. E isso tudo muda ainda mais a partir de janeiro de 2027. Quando os depósitos compulsórios no Banco Central serão simplesmente extintos, sendo que 100% do dinheiro aplicado na poupança poderá ser usado como crédito habitacional. E um exemplo hipotético para a gente entender ainda melhor, imagina que uma instituição financeira ela captou R$1 milhão no mercado e direcionou esse dinheiro ali integralmente para o financiamento imobiliário. Ou seja, pegou os recursos ali, todo mundo que fez um CDB, colocou dinheiro no banco, pegou esse 1 milhão e direcionou para o SFH. O que vai acontecer é que essa instituição poderá usar a mesma quantia captada na poupança com um custo muito mais baixo para fazer aplicações livres por um período pré-determinado. A única coisa que ela precisa fazer para isso é que 80% dos financiamentos habitacionais devem seguir as regras do SFH. Ou seja, por obrigação, os bancos vão precisar aumentar a destinação de recursos para o sistema de empréstimos mais barato do Brasil. Aí quando você soma isso ao fim dos compulsórios, que vai acontecer lá em 2027, a gente começa a entender que sim, vai ser uma injeção gigante de dinheiro disponível para as pessoas comprarem sua casa própria com condições mais baratas. Além disso tudo, existe uma nova linha de financiamento para reformas, com foco em famílias baixa renda, que podem tomar crédito de até R$30 mil para reformar suas casas e vão ter prazo de pagamento de 24 a 60 meses. Então, em geral, as medidas são essas aqui.
o que é que pode acontecer com a economia daqui para frente e o que é que ninguém fala sobre isso aqui? Bom, pensando em termos de efeito, já tem gente falando que outros investimentos do mercado, como LCIs, por exemplo, vão ficar menos atraentes para o banco. Porque pensa assim, os bancos eles vão poder pegar o dinheiro que está lá na poupança para fazer crédito livre, caso eles cumpram as regras que a gente acabou de ver. Ora, é muito melhor para o banco usar o dinheiro da poupança, que custa menos para ele, afinal de contas o investidor é pouco remunerado nessa ponta, pegar esse dinheiro e emprestar lá na outra ponta para fazer um spread bancário maior. Então, para o banco, a LCI, ela deixa um pouco mais de ser atrativa, ainda mais com as liberdades novas que os bancos vão ter caso cumpram as regras que a gente viu. Então, pode ser que no curto prazo, médio prazo, a gente veja LCIs menos competitivas em termos de taxa para o investidor. Uma segunda consequência disso é que os bancos, em geral, se eles trabalharem tudo certinho, dentro do conforme ali, eles podem se beneficiar com isso. Eles vão ter mais dinheiro disponível para créditos livres, aqueles que eles podem cobrar taxas maiores e ter uma margem maior em cima disso também. E como terceiro ponto, o mercado de imóveis e de construtoras também vai se beneficiar. Afinal de contas, se a gente tem mais estímulo, mais dinheiro para ser gerado em crédito, é natural que aumente a demanda. As pessoas têm mais possibilidade de compra, o que naturalmente permite maiores ofertas por parte das construtoras para equilibrar isso tudo e aumentar a receita em geral desse setor. Então essas são consequências bem plausíveis que a gente vê. Agora, o que é que ninguém fala sobre isso? E qual é a nossa opinião sobre isso aqui? Primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro, é uma medida interessante. Ela é boa para o mercado, estimula o setor produtivo e acaba gerando emprego naturalmente, o que por sua vez aumenta a renda e o lucro das companhias, que acaba beneficiando todo mundo. Agora, é por isso que todo mundo vai precisar sair comprando o imóvel à torta e à direita, porque agora tem mais capacidade de crédito? Essa resposta é não. Você não deve simplesmente sair comprando imóvel. O que ninguém te conta sobre isso é que, na verdade, existem riscos por trás disso aqui. Porque esse tipo de medida aqui acontece próximo a um ano eleitoral. Por mais que tenham, sim, impactos positivos, como a gente já relatou aqui, o fato é que a gente tá vendo o governo abrir mais uma torneira de dinheiro na economia. Se tem mais dinheiro, tem mais aquecimento da economia e maior pressão inflacionária. Não à toa, recentemente a gente já vê o Banco Central dizendo que os juros podem ficar restritivos por mais tempo. Na tentativa de controlar os riscos inflacionários, é natural que a Selic não baixe tão facilmente. E uma medida como essa vai de encontro a essa tentativa. Não vai dar para baixar a Selic desse jeito. Além disso, as próprias medidas do crédito imobiliário, elas podem ser instáveis, já que ano que vem, em ano de eleição, a gente pode ver alguma coisa mudar. Sem falar de que a gente tem mais dinheiro para ser emprestado, o que não significa que necessariamente todos os créditos vão ficar mais baratos. Em uma época de Selic mais alta, os créditos para financiamento ficam mais caros em geral também. Então pensa comigo, se o Brasil já está todo atolado em dívida, como é o caso do perfil médio do brasileiro, o que a gente está vendo aqui é mais um estímulo para as pessoas se endividarem ainda mais. Então é lógico que existem coisas boas, mas existem muitos riscos sim. O que é que você tem que fazer num caso como esse? Ora, o melhor caminho é avaliar o teu caso. Primeiro de tudo, se o financiamento é um bom caminho para você ou não. Se você precisa do imóvel agora ou se dá para esperar um pouco mais. Principalmente quando se trata de uma decisão de alto impacto financeiro, como adquirir um imóvel para você. Aqui no Clube do Valor, inclusive, o que a gente usa é uma ferramenta que compara todas as taxas de crédito dos grandes bancos do mercado para descobrir qual é o financiamento mais barato daquele momento. E existe até um simulador de financiamento que a gente costuma fazer para descobrir parcelas, facilidade na amortização, quanto vai ser o valor financiado, quanto total a ser pago, total em juros, para que você entenda na ponta, com racionalidade e matemática, se isso faz sentido para você ou não. Tudo na busca de ajudar o investidor a tomar decisões mais inteligentes financeiramente, que afinal nem sempre a melhor resposta para você é investir todo o seu dinheiro. Às vezes você precisa materializar um sonho seu através de um imóvel, por exemplo. Só que também existem estratégias inteligentes e viáveis para isso. Caso você queira a nossa ajuda para investir melhor, para tomar decisões financeiras mais inteligentes, então você precisa conhecer a nossa consultoria de investimentos aqui do clube, que foi feita exatamente para isso, sem conflito de interesse nenhum, sem comissão por nenhum desses tipos de produtos. E para que você tenha inclusive uma amostra grátis do nosso serviço de consultoria, eu vou deixar um link aqui embaixo, em algum lugar dessa tela, para você participar de uma sessão de consultoria gratuita. Então a gente viu aqui o que é que está acontecendo com a medida, quais são as possíveis consequências e o que é que ninguém te conta de riscos por trás disso aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou deixar um outro bem similar a esse aqui para você continuar assistindo os nossos conteúdos aqui no canal e eu vou estar esperando no próximo vídeo.